São 9 horas mais 31 minutos, 9h31. Meu caro Adriano Castor, meu caro Fernando Guimarães também aqui junto com a gente. Trazer mais um pouco, repercutir um pouco mais sobre essa questão importante, né, do afastamento do prefeito Rodrigo Manga. É importante a gente destacar hoje o prefeito em exercício, prefeito então de Sorocaba, Fernando Martins, deve fazer um pronunciamento à imprensa a partir das 3 horas da tarde. O que a gente pode esperar, Adriano Castor, deste primeiro pronunciamento do prefeito, então agora prefeito de Sorocaba, Fernando Martins, a partir das 3 horas da tarde? Eu acredito que vai ser um alinhamento, né, do prefeito Fernando Martins. Ele já teve reuniões com a Câmara, reuniões também com os secretários. Ele deve apresentar que vai estar à frente da prefeitura. Eu acho que é um momento de tentar dar uma tranquilidade para os serviços essenciais da prefeitura de Sorocaba, os serviços essenciais de Sorocaba não caírem. Neste caso, ele vai tentar passar um pouco mais de calma para a população e também para o empresariado. E tem que falar, sim, para o empresariado, sim, da cidade de Sorocaba, porque é um momento político muito conturbado. Um afastamento do prefeito não é nada fácil. Recentemente, nós tivemos um afastamento lá da prefeitura de São Bernardo. E só houve o retorno depois de 3 meses. Então, assim, quando aconteceu a situação em São Bernardo, teve um pouco mais de pânico, tudo que aconteceu, serviços essenciais, serviços públicos que estavam sendo conduzidos. Como é que vai ser a partir de agora? Eu acredito que esse discurso, esse pronunciamento do prefeito Fernando será exatamente para dar essa tranquilidade. Estamos aqui, vamos continuar tocando, estamos em união com a Câmara, estamos em união com os vereadores, estamos aqui alinhados com os secretários, para dar essa tranquilidade. Eu acredito que seja isso, Fernando. Não sei se você discorda de mim. Eu acredito que vai ser assim uma blindagem do secretariado do primeiro escalão ao vice-prefeito, ao prefeito em exercício agora, né, interinamente, o prefeito Fernando Martins, né, durante esse período de afastamento do Manga, para alinhar os pontos. E assim, o Fernando Martins vai deixar que os secretários, politicamente, trabalhem as suas pastas como elas vêm acontecendo no dia a dia. E que outros problemas que vão surgindo também no dia a dia, eles vão conversando entre eles para resolver essas questões. Vai pedir, evidentemente, o apoio, já deve ter pedido o apoio também à Câmara Municipal durante esse período mais difícil, né, para que ele possa também tomar pé de toda a situação, porque, embora como vice-prefeito e sempre conectado com o prefeito Manga, de todas as ações que vinham acontecendo, agora ele assume o cajado, né? É diferente, né? Você está na condição de vice-prefeito e agora está na condição de prefeito, né? Você muda muito esse perfil político, né? Esse perfil do gestor, do administrador. Mas tem uma questão aí que a gente espera respostas importantes e com muita transparência também, a questão da saúde. Porque não deixemos de lembrar que a investigação que a Polícia Federal vem fazendo é com relação a desvios de recursos públicos para a área da saúde. Valores aí que são bastante considerados, né, que a Polícia Federal vem trabalhando nessa operação copia e cola, recolhendo documentos, entre outras questões. Mas é importante a gente tentar entender agora, durante esta coletiva com o prefeito Fernando Martins, qual é a real situação da saúde, né? Porque tem a questão dos medicamentos. O próprio prefeito Manga, né, o prefeito afastado agora, ele divulgou recentemente, todos nós demos a notícia aqui, sobre os medicamentos. Se a pessoa não encontrar o remédio lá na unidade básica de saúde, ela vai comprar numa farmácia, e a farmácia cadastrada nesse programa criado pelo Manga, de última hora, vai receber esse valor pago. Então, isso pode, isso não pode? Então, existem contratos dentro da pasta da saúde que eu acho que é a mais sensível e a mais delicada nesse momento para o prefeito Fernando Martins de dar um encaminhamento. Porque enquanto as outras pastas vão correndo solta, a da saúde é que tem deixado bastante gente com muitas dúvidas, seja da unidade básica de saúde no atendimento, seja também na questão de medicamentos e cirurgias eletivas feitas pelo município. E eu vou além, Fernando. E se esses programas vão continuar? E se isso vai continuar, exatamente. Porque assim, você pode esperar uma mudança total agora de postura da prefeitura. Sim. Você pode É um outro perfil. É outro perfil. Não é um perfil de uma pessoa, o Fernando que é um empresário extremamente gabaritado, com o São Bento
sabe, trouxe glórias com o São Bento, tem a sua capacidade sim para estar na frente da prefeitura, você pode esperar outro perfil. Não é o perfil de um prefeito que vai pegar celular, vai ficar em rede social e vai ficar falando, olha, vou fazer tal anúncio aqui. Não é este perfil. A prefeitura vai mudar, pelo menos nesses... Enquanto durar esse afastamento, vai mudar completamente o perfil. Não vai ser desse mesmo jeito. É o prefeito TikToker, mas. Né? Exatamente. Essa é a questão. E aí tem que ver se todos aqueles programas vão ser continuados. E o Fernando Martins tem essa questão delicada também, porque ele precisa trabalhar a relação política envolvendo o prefeito afastado e também a execução das ações que são eficientes, né, para o município de Sorocaba, para que a cidade não pare. Rapidamente, aqui são 9 horas mais 37 minutos, passar um perfil rapidinho de quem é Fernando Martins da Costa Neto. Ele é do PSD, tem 73 anos, um empresário, dono de uma rede de supermercados aqui da região. Também foi presidente, né, do Esporte Clube São Bento por 2 vezes. Este é o perfil do atual prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa Neto. Ele declarou aí um patrimônio total de R$1.090.050 durante aí a campanha política. Já assumiu a prefeitura de Sorocaba por algumas vezes durante férias do então prefeito Rodrigo Manga, esse perfil do agora prefeito de Sorocaba, Fernando Martins da Costa Neto. Bom, sobre esse tema, sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o advogado Alberto Rolo. Ele é especialista em direito eleitoral. Já temos condição, Nicole Adamex, com o doutor Alberto Rolo. Doutor, um bom dia para o senhor, bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Cruzeiro, prazer imenso conversar com o senhor, para a gente poder entender um pouquinho, doutor, em relação às possíveis sanções. Nós temos neste primeiro momento, um afastamento do prefeito Rodrigo Manga, deve ficar fora aí do cargo por 180 dias, e isso não entendendo o Tribunal de Justiça com o pedido do habeas corpus, não tendo essa suspensão de habeas corpus, pelo menos por 180 dias, o prefeito Rodrigo Manga. Isso pode acarretar em outras sanções ainda, doutor? Bom dia para o senhor, bem-vindo ao Jornal da Cruzeiro. Bom dia, eu que agradeço o convite, é sempre um prazer falar com vocês, o pessoal, os amigos da Cruzeiro FM. Então, vamos lá. Eu não conheço, evidentemente... Não, está com um delay. Podemos continuar? Podemos sim, doutor. Pode continuar, por favor. Então, vamos lá. Eu não conheço os detalhes do processo, né? Deve até estar em segredo de justiça. Eu não tentei entrar no processo, mas vamos lá. Pelas notícias que estão circulando, a gente precisa lembrar que prefeito tem prerrogativa de foro. Então, a decisão foi do TRF, nem foi do Tribunal de Justiça, Justiça Estadual, foi da Justiça Federal. Um pedido da Polícia Federal, portanto, se trata de uma investigação criminal. Teve até aí, em princípio, um amigo do prefeito que foi preso, né? Então, essa investigação criminal ela é presidida e orientada pelo TRF-3, a sede é aqui em São Paulo. Então, quem decidiu esse afastamento foi o TRF-3. E aí, como você disse, se houver insucesso nesse habeas corpus ou nos recursos que vão ser feitos pela defesa do prefeito, ele vai ficar afastado pelo menos por 180 dias. E esse afastamento pode ser prorrogado, mas é uma decisão liminar. As investigações ainda estão em andamento, né? Doutor, deixa eu fazer um questionamento, doutor. O senhor conhece muito dessa parte do direito eleitoral. Esse afastamento não influencia em nada para uma possível candidatura? Porque, assim, ele não tem direito político cassado. Ele está sendo afastado pela justiça. O senhor poderia explicar um pouco mais para a gente sobre isso? Ou não é só, mas é o afastamento, não gera consequências sobre a elegibilidade. O que diz a lei da ficha limpa? Só vai ser impedido de ser candidato aquele que for condenado por órgão colegiado. Então,
esse afastamento, por enquanto, não gera inelegibilidade. Mas é importante lembrar que, além dessa investigação criminal, um dos argumentos da defesa, inclusive, é que a competência não seria da Justiça Federal, seria da Justiça Comum Estadual, mas isso o tribunal vai decidir mais para frente. Mas, além dessa investigação criminal, existe uma ação de improbidade que já está tramitando por essas questões da saúde, eventuais desvios de recursos públicos da saúde, já tem uma ação de improbidade tramitando na Justiça Estadual. O objeto de investigação é o mesmo, eventuais desvios da saúde, mas as consequências são diferentes. Uma coisa é a ação de improbidade, que aí vai gerar, devolver eventuais prejuízos, multa civil, também pode gerar inelegibilidade, e outra coisa é a ação criminal na Justiça Federal, que pode levar, se houver condenação, a cumprimento de pena de cadeia, regime fechado. Bom dia, doutor Rolo, Fernando Guimarães falando. A gente está ainda atrás do prefeito Manga, o prefeito afastado, e a gente não sabe se ele voltou de Brasília ou ainda não. A gente está tentando buscar essa informação, mas tem um questionamento que eu gostaria de colocar para o senhor. É um questionamento curioso, tá? O prefeito Manga viajou para Brasília como prefeito e ele acordou prefeito afastado. Quando ele foi para Brasília com recursos públicos, ele pode agora voltar para Sorocaba com recursos públicos também? Como que fica essa situação? E ele continua também, aproveitando essa pergunta, recebendo o salário de prefeito ao longo desses 6 meses? Olha, Fernando, bom dia. Realmente é uma pergunta curiosa. Eu imagino o seguinte, quando ele foi, e aí eu já até adianto algum possível argumento da defesa. Quando ele foi, como você disse, ele era prefeito, foi com recursos públicos para trabalhar pelo município. Então, me parece razoável que ele volte, né, para a casa dele, que ele volte para a cidade dele, também com recursos públicos. Seria meio esquisito você largar a pessoa no meio do caminho, sem poder voltar ou tendo que tirar o dinheiro do próprio bolso. Então, eu acho que a volta é um complemento do serviço que ele foi fazer para a cidade, e mesmo que na volta ele já tenha sido afastado. Mas realmente, perto das acusações, isso acaba ficando um assunto menos relevante, como diz você, é uma curiosidade. Agora, Fernando, esqueci qual é o resto da pergunta. É a questão dos salários. Por exemplo, muitas pessoas falaram, ele vai ficar 6 meses afastado até que tenha recurso, enfim, porque vai caber recurso, né? Mas a gente não sabe se ele vai ganhar. Mas até lá, ele continua recebendo salário ou não? A pergunta eu já estava pensando no exemplo. Nós atuamos em algum processo aqui no interior de São Paulo também, onde a Justiça determinou o afastamento, agora há poucos meses, de um vereador, também afastamento de um vereador, só que aí na decisão estava expresso, sem vencimentos. Então, se a Justiça decidiu sem vencimentos, é sem vencimentos. Precisaria ver, em princípio, o que diz a decisão que afastou o prefeito, para saber se é sem vencimentos ou não, porque se a decisão não diz expressamente que é sem vencimentos, eu entendo que o afastamento, como é provisório, mesmo sendo por 180 dias, né, ele deveria continuar recebendo salário. Agora, precisa ver o que diz a decisão, porque não é desarrazoado, você afastou o prefeito por 180 dias para continuar com as investigações, mas ele continua prefeito. Então, não é desarrazoado continuar os pagamentos, mas precisa ver o que está na decisão. Certo, e doutor, só complementando também, o prefeito Manga já está há cerca de 2 anos com os bens bloqueados. Isso aí influi também de certa forma ou não? Se eu não me engano, esse bloqueio de bens é justamente na ação civil pública, na ação de improbidade, na Justiça Estadual, por conta desses mesmos fatos aí de eventuais desvios de verbas da saúde. Então, ele teve os bens bloqueados. Também não interfere, porque são decisões provisórias, precisa depois verificar como vai ser a sentença nessa ação da Justiça Estadual, porque aí os bens estão bloqueados para garantir eventual devolução, né? Se a Justiça decidir que houve realmente desvios e que esses desvios precisam ser devolvidos. Então, o bloqueio de bens é para garantir essa devolução. Então, precisa ver o que vai ser decidido na sentença,
na primeira instância e depois saber se o tribunal, nos eventuais recursos, vai manter ou não essa decisão. Mas em relação à inelegibilidade, não influencia nada. Doutor, para a gente finalizar, como é que fica a questão do afastamento e o contato com as pessoas? Porque uma coisa é chegar à ordem de ele não manter contato, por exemplo, com o prefeito em exercício, prefeito Fernando, equipe de secretariado, também não estar no Paço Municipal, não ser presente no Paço Municipal, mas, e nem por terceiros, mas com celular, uma conversa aqui, uma conversa acolá, pode acontecer. Como é que fica a questão de fiscalização isso, principalmente neste momento, um momento mais delicado de toda essa parte da investigação? Normalmente, esse tipo de afastamento é decidido para evitar que a pessoa que está sendo investigada, no caso o prefeito, atrapalhe as investigações. Esse é o fundamento da lei. Se aquela pessoa, enquanto estiver na prefeitura, puder atrapalhar as investigações, então ela deve ser afastada. Então, normalmente, esse é o fundamento. Então, não pode ir na prefeitura, não pode ter contato com o vice-prefeito, que agora vai exercer o cargo de prefeito, justamente para não ter nenhum tipo de combinação, esconde documento, apaga arquivo de computador, esse tipo de coisa. Agora, se houver realmente, eu repito, eu não conheço o detalhe da decisão, mas essa proibição de contato, ainda que ela tenha sido genérica, é lógico que isso também abrange conversas por telefone, conversas por celular, WhatsApp, e-mail, esse tipo de coisa. E, com certeza, nessa altura das investigações, todas as comunicações do prefeito, principalmente celular, já vai ter o seu sigilo quebrado, então não é difícil saber se ele violou essa incomunicabilidade, essa proibição de se comunicar. E a gente tem exemplos recentes e relevantes, onde a Polícia Federal e equipes de fiscalização e vigilância são atuantes e podem, a qualquer momento, denunciar que houve rompimento ou quebra dessa ordem, né? Não é difícil. O que eu estou falando é o exemplo do Bolsonaro, evidentemente. Agora, só para acrescentar um raciocínio, aqui mais perto de São Paulo, todo mundo conhece São Bernardo, o prefeito foi afastado agora há poucos meses, em agosto, se eu não me engano, nós estamos em novembro. Ele foi afastado em agosto e retornou numa investigação criminal, mais ou menos a mesma coisa, por desvios de verbas públicas, e aí, num habeas corpus, num recurso no STJ, lá em Brasília, ele conseguiu retornou mês passado, outubro, então ficou cerca de 60 dias, e o afastamento lá em São Bernardo era de até 1 ano. Então, o que eu estou querendo dizer? Que não é impossível, não é difícil que, eventualmente, ainda que não consiga um recurso no próprio TRF, consiga um recurso lá no STJ e consiga retornar bem antes desses 180 dias. Um argumento de defesa que me pareceu relevante é que esses fatos seriam do ano de 2021. Nós estamos em 2025. Mas, então, eles não são de agora, não são contemporâneos. Tanto que a ação de improbidade já existe, já faz tempo também que ela está rolando. Como vocês mencionaram, tem aí cerca de 2 anos que os bens deles estão bloqueados. Mas, então, numa investigação de fatos de 2021, se forem realmente esses mesmos fatos, eu acho que esse é um argumento importante da defesa. Por que afastar agora, se os elementos são de 2021? Mas ele pode atrapalhar as investigações agora. Mas relativos a documentos e fatos e testemunhas, acontecimentos de 2021, vamos lá, isso aí vão ser argumentos da defesa e vamos ver. Só estou desenvolvendo esse raciocínio para dizer para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, que não é impossível que daqui 1 mês, daqui 2 meses, portanto, antes dos 180 dias, este argumento convença os ministros lá em Brasília e ele acabe retornando. Tá certo, doutor Alberto Rolo, um prazer imenso conversar com o senhor. Obrigado mais uma vez, microfones da Cruzeiro FM sempre abertos. E pode ter certeza, viu, doutor? Nós vamos fazer muito contato com o senhor ao longo dos próximos dias aí para tentar entender passo a passo o desenrolar de toda essa história. Mais uma vez, obrigado, prazer imenso tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite mais uma vez e é sempre um prazer falar com os amigos da Cruzeiro FM, sempre que eu puder ajudar. O ano que vem temos eleição, então a gente vai falar com frequência. Um bom trabalho e um bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana. 9h51 agora.